Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar mais um pouquinho sobre a lesão corporal, especificamente sobre as modalidades de lesão corporal. Como vocês podem ver, o artigo 129 do Código Penal, ele tem 12 parágrafos. Significa dizer que eu tenho várias modalidades de lesão corporal. Quais são essas modalidades? A primeira é a chamada lesão corporal leve. A lesão corporal leve é prevista no caput do artigo 129, que prevê ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Se eu fizesse só uma leitura isolada, eu ia dizer, Rafaela, isso aqui pode abranger qualquer tipo de ofensa. Não especifica a modalidade de ofensa. É por isso mesmo que a lesão corporal leve é a chamada lesão corporal dolosa por exclusão. Ou seja, a lesão corporal só vai ser considerada leve se ela não for grave, se ela não for gravíssima, se ela não for seguida de morte, se ela não for privilegiada, se ela não ocorrer no âmbito de uma violência doméstica. Então, ela é sempre uma modalidade por exclusão. Ou seja, a gente vai precisar entender quais são as outras modalidades de lesão corporal para entender o que sobraria, né, para essa lesão corporal que é considerada como leve, observando sempre que a lesão corporal leve não é uma lesão corporal insignificante. Porque se a lesão corporal for insignificante, né, for uma coisinha de nada, um mínimo arranhãozinho aqui na mão ou qualquer coisa do gênero, significa dizer que ela não ofende o bem jurídico tutelado integridade física. E se ela não ofende esse bem jurídico, ela não tem tipicidade penal. O princípio da insignificância é sempre excludente de tipicidade penal. Vamos lá para a lesão grave, que está prevista no parágrafo 1º do artigo 129. Olha o que diz o iniciozinho do parágrafo 1º do 129. Se resulta, inciso 1º, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O que é essa lesão grave aqui? É aquela que resulta em incapacidade, né, para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O que seriam ocupações habituais? Ocupação habitual é trabalho? Não, ocupação habitual é rotina. Significa dizer que se eu tenho uma rotina de dar aula, se eu tenho uma rotina de ir na academia, se eu tenho uma rotina de levar minha filha na escola, você gerando uma lesão corporal em mim me comprometeu com essa rotina, eu posso dizer que eu tenho uma lesão corporal grave, desde que esse comprometimento da rotina, ele dure por mais de 30 dias. É por isso que nessa modalidade de lesão, eu preciso de 2 laudos periciais. Eu preciso de um primeiro laudo pericial para constatar que existiu a lesão corporal. E eu preciso de um segundo laudo pericial, realizado 30 dias depois, para mostrar que aquela lesão corporal continua persistindo, continua existindo, continua comprometendo as ocupações habituais da vítima. Eu tenho também aí, no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2º, que fala perigo de vida. Essa lesão corporal que gera perigo de vida é aquela que causa um iminente perigo de morte, mas que não é dirigida a matar o sujeito. Porque se a conduta é dirigida a matar, eu tenho uma tentativa de homicídio, eu não tenho uma lesão corporal. Porque lá eu tenho o chamado animus necandi. Eu tenho um ânimo de matar, eu quero matar alguém. Então isso não é crime de lesão corporal, isso é crime de tentativa de homicídio. Então, quando eu falo em perigo de vida, eu falo normalmente naquela lesão corporal que atinge órgãos vitais sem a intenção de matar a vítima. No inciso 3º, eu tenho o resultado debilidade permanente de membro, sentido ou função. O que é debilidade? Debilidade significa dizer comprometimento daquele membro, daquele sentido ou daquela função. Como assim comprometimento, né? Comprometimento significa dizer que o membro existe e o membro ainda tem sua funcionalidade. Só que essa funcionalidade, ela está reduzida, ela está comprometida, ela está dificultada. Presta atenção, se o membro não existe mais, arrancou o braço, arrancou a perna, ou se o membro está lá no corpo, mas ele não serve para nada, né?
É um braço que não se movimenta, que ele tá parado o tempo inteiro por conta da lesão corporal. Eu não tenho uma lesão grave, eu vou ter uma lesão corporal gravíssima, que está prevista lá no parágrafo 2º que a gente vai estudar ainda. Certo? Então, eu preciso aqui, nesse inciso 3º, quando se fala em debilidade permanente de membro, sentido ou função, né, de um comprometimento apenas desse membro, desse sentido ou dessa função da vítima. No inciso 4º, eu tenho a chamada aceleração de parto como resultado qualificador da lesão corporal grave. O que é a aceleração do parto? Significa dizer que a lesão provocou uma antecipação do nascimento do bebê, ou seja, foi praticada contra uma mulher grávida e ela pariu antes do tempo por conta da lesão. Nesse caso, eu preciso que o bebê nasça com vida. Porque se provoca aborto, eu não tenho uma lesão corporal grave, eu tenho uma lesão corporal gravíssima. Então, quando eu falo em aceleração do parto, significa dizer antecipação do nascimento com vida. Tudo bem? Vamos então estudar um pouquinho do parágrafo 2º do artigo 129, que prevê lá a lesão corporal gravíssima. Lá no parágrafo 2º eu tenho os seguintes resultados. No inciso 1º, incapacidade permanente para o trabalho. O que é essa incapacidade permanente para o trabalho? Cuidado, porque a doutrina diverge aqui. Essa incapacidade permanente para o trabalho significaria dizer que o sujeito se aposenta em decorrência da lesão e não consegue trabalhar em mais nada? Ou significaria dizer que o sujeito ele está impossibilitado de exercer as atividades laborais anteriormente exercidas? Ou seja, ele perdeu as mãos e ele é pianista, né? Ele não consegue mais ser pianista ou ele não consegue trabalhar com mais nada. Então, eu tenho que analisar esse parágrafo 2º com cautela, porque existe divergência doutrinária nesse aspecto, certo? Na minha percepção, quando a gente fala numa qualificadora da lesão corporal gravíssima pela incapacidade permanente para o trabalho, a gente estaria falando do trabalho anteriormente exercido para o sujeito, independentemente da possibilidade dele se virar para trabalhar com outra coisa. No inciso 2º, eu tenho a enfermidade incurável, ou seja, a lesão corporal, ela provocou aqui uma doença que pelos métodos tradicionais da medicina não tem cura, num tempo curto, num tempo médio. Eu não vou analisar que daqui a 15 anos a medicina vai ter evoluído e vai ter curado essa doença. Eu vou analisar apenas que no estágio atual da medicina, das pesquisas atuais, essa enfermidade incurável, né, essa enfermidade provocada pelo agente, né, do crime de lesão corporal, ela não pode ser resolvida, ela não é curada naquela situação específica, naquele momento, pelos métodos tradicionais da medicina. No inciso 3º, eu tenho uma perda ou inutilização do membro, sentido ou função. E aí vem aquele comentário que a gente tinha feito antes. Se perdeu, né? Seja por uma mutilação ou por uma amputação, um dos membros, né? Ou se inutilizou esse membro, esse sentido ou função, eu tenho também uma lesão corporal gravíssima. E no último inciso, no penúltimo inciso, no inciso 4º, eu tenho a chamada deformidade permanente. O que é essa deformidade permanente? Significa dizer que foi causado um dano estético para a vítima. Um dano estético que ele não pode ser reparado, mesmo que seja por uma cirurgia plástica, porque isso aí é indiferente, e que causa um constrangimento para a própria vítima. Lembre de um caso que aconteceu no Nordeste, em que um namorado, com raiva da namorada, deu um corte no rosto dela, ela era modelo, então ela ficou com uma cicatriz horrível no rosto. Então, isso aí é uma lesão corporal gravíssima que causa, né, essa chamada deformidade permanente. E por fim, eu tenho uma qualificadora também do resultado aborto, ou seja, a lesão corporal vai ser gravíssima aqui se ela provoca o aborto, ou seja, ela é praticada contra uma mulher grávida e, além de lesionar a mulher, provoca o aborto daquele feto que estava sendo reproduzido pelo organismo dela. Tranquilos?
No parágrafo 3º, eu tenho uma chamada lesão corporal seguida de morte. Alguns autores chamam de homicídio pré-doloso, mas eu não gosto muito dessa denominação porque induz em erro, né? Eu fico na dúvida se seria um crime de homicídio ou de uma lesão corporal. Então é melhor a gente adotar a denominação de lesão corporal seguida de morte. O crime de lesão corporal seguida de morte é um crime pré-doloso por excelência, ou seja, é quando a gente tem dolo na lesão corporal, mas ele tem culpa no resultado morte provocado na vítima. Ou seja, ele só queria lesionar, mas ele violou tanto um dever objetivo de cuidado na forma da lesão que a vítima acabou morrendo. Então eu tenho uma lesão corporal seguida de morte. Existem vários casos que já foram na imprensa que demonstram lesão corporal seguida de morte. Teve um carnaval em que um turista foi agredido no bairro da Graça, em Salvador, em que passou uma moto ou uma bicicleta, não me recordo, e ele levou um soco na cara. Nesse soco na cara, obviamente a intenção do agente era só lesioná-lo, ele caiu, bateu a cabeça e veio a óbito. Isso é um claro exemplo de lesão corporal seguida de morte, porque o agente não tinha a intenção de matar a vítima, tinha a intenção de lesionar a vítima. Entenderam isso? Vamos seguir ainda lá. Lá no parágrafo 4º, eu tenho uma causa de diminuição de pena que forma a chamada lesão corporal privilegiada, que são exatamente as mesmas hipóteses do homicídio privilegiado. Quais são essas 3 hipóteses? O relevante valor moral, ou seja, a lesão corporal, ela é praticada por uma questão de moral intrínseca do agente, né? O relevante valor social, por uma questão de altruísmo, ou seja, um exemplo, uma determinada pessoa, ela vai causar uma lesão, uma amputação de órgãos genitais de um maníaco sexual, né? Então tem uma ideia de altruísmo por trás. E eu tenho também a terceira hipótese, que é a lesão corporal provocada, né, por uma violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Ou seja, a lesão corporal ela é provocada porque o agente saiu de si, ele não parou para pensar, a vítima provocou e ele reagiu. Então essas 3 hipóteses são chamadas de lesão corporal privilegiada. Elas estão previstas lá no parágrafo 4º e são causas de diminuição de pena. Entenderam isso? Eu também tenho lá no parágrafo 6º a lesão corporal culposa. O que é esse crime de lesão corporal culposa? É quando o agente não tinha intenção de lesionar, não assumiu o risco de produzir a lesão. Ele simplesmente violou um dever objetivo de cuidado e acabou lesionando alguém. Então, por uma imprudência, por uma negligência, por uma imperícia, o agente provocou uma lesão corporal na vítima. Tudo bem? Vamos lá. Eu também tenho 2 modalidades especiais de lesão corporal. A primeira é a lesão corporal praticada na direção de veículo automotor, que está prevista lá no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Quando a lesão corporal culposa, ela é provocada na direção de veículo automotor, ou seja, uma pessoa está dirigindo e sem querer atropela a outra, provocando uma lesão corporal. Isso é um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Mas cuidado com uma coisa, se o crime de lesão corporal ele é realizado na direção de veículo automotor, existem 2 possibilidades de capitulação. Porque o sujeito só incide no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor se ele praticou a lesão de forma culposa. Se o sujeito usa o veículo automotor para dolosamente lesionar alguém, passa a ser um crime de lesão corporal dolosa. E como crime de lesão corporal dolosa, ele não vai incidir no Código de Trânsito Brasileiro, ele vai incidir no próprio artigo 129 do Código Penal. Cuidado com isso. E minha segunda modalidade de lesão corporal especial é a lesão corporal praticada em violência doméstica. Ou seja, a gente tem lá nos parágrafos 9º, 10º, 11º, uma situação em que a lesão corporal ela é praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge,
companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Essa é uma modalidade especial de lesão corporal, que vocês têm que ter bastante cuidado, porque nesse caso, presta atenção, eu tenho uma mudança na pena aplicada ao sujeito. Eu não tenho só uma forma nova de lesão corporal. Então, eu vou ter um novo intervalo de pena no caso de lesão corporal leve, ou se a lesão corporal for grave, gravíssima, né? Se a lesão corporal for seguida de morte, o que eu vou ter é uma causa de aumento de pena que já vai incidir em cima dos parágrafos 1º, 2º ou 3º do Código Penal. Além de tudo isso, o artigo 129, ele prevê também causas de aumento de pena, que são exatamente as mesmas vistas lá no crime de homicídio, né? Tantas dirigidas para o crime de lesão corporal dolosa, quanto as dirigidas para o crime de lesão corporal culposa, e também prevê, assim como homicídio, aquela causa de extinção de punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal. Ou seja, o crime de lesão corporal culposa também admite o chamado perdão judicial. Ou seja, perdão judicial, causa de extinção de punibilidade, naqueles casos em que a lesão corporal culposa gera para o agente consequências muito mais graves do que a pena. Vamos pensar agora na hipótese de pais que, sem querer, com pressa, batem a porta do carro e acabam amputando mutilando nesse caso, mutilando o dedo do filho, ou então de um pai que acorda no meio da noite, morto de sono, com o bebê chorando de dor de ouvido e erra o remédio, bota o remédio do olho no ouvido e aquele bebê fica surdo. As consequências dessa situação fática para aqueles pais são muito maiores do que qualquer pena que o legislador possa fornecer a eles. Então, por isso, é admitida, né, a hipótese de perdão judicial, podendo o juiz, nesses casos, isentar o agente de pena. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.